Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Essa aula faz parte de uma sequência de aulas que eu estou gravando e disponibilizando para os alunos na plataforma Canvas e que você pode ver aqui na playlist de Pintura Digital 2024-2. Talvez, se você ver essa aula na ordem, faça um pouco mais de sentido. No meu vídeo anterior, né, a parte 1 dessa preparação, eu abri o V desse personagem e organizei isso aqui, né, nesse Atlas. Agora eu vou preparar os arquivos de pintura. O meu plano é pintar esse personagem no GIMP. Né? Eu já fiz a pintura de objetos usando bastante do Blender, né? E eu vou fazer duas pinturas de personagem esse semestre, né? Para os alunos do curso. Né? Então a segunda pintura eu devo fazer ela dando prioridade para o Blender. Nessa primeira pintura eu vou dar prioridade para o GIMP. Né? E para isso eu vou precisar levar os meus UVs para lá de alguma forma. Também vou precisar preparar meus mapas de cor. Tá? Então, começando pelas coordenadas aqui do meu modelo. Né? Então aqui eu tenho todas as coordenadas do meu UV. E eu quero levar essas coordenadas para pintar no GIMP. Né? Então eu vou pegar aqui o meu UV, vou clicar em Export UV Layout e vou salvar isso aqui na minha pasta como Selma UV, que é a personagem que eu estou trabalhando com ela aqui. O tamanho vai ser 2048, que é o tamanho da textura que eu criei na outra aula. Né? Eu quero todos os Vs, né? Tipo, tudo que está aqui eu quero enviar, mas como está tudo selecionado, ele já está colocando todo mundo no pacote. Né? Se você quiser ter certeza que estão indo todos os Vs, é só marcar aqui a UVs. Então eu vou exportar aqui meu UV Layout. Isso vai parar lá na minha pasta, né? A pasta de arquivo que eu estou trabalhando aqui. Ó. Então aqui eu tenho minha imagem de UV. Né? Eu também quero exportar a minha cor. Eu estou usando essa imagem de grid e eu quero me livrar o quanto antes dela. Né? Eu quero trabalhar com uma imagem que seja um tom de cor chapado, um tom de cor neutra. Eu não quero esse grid preenchendo aqui. Então eu vou aqui em Image e eu vou dar um Save As, ou seja, o UV eu exporto em Export UV Layout, a imagem eu venho em Image, Save As. E aqui, Selma Color é o nome da imagem. Então, isso aqui é a imagem que eu salvei na minha pasta. Então agora eu tenho a cor e o V. Eu vou abrir no GIMP, né? Então eu tenho aqui como abrir direto com o GIMP se eu quiser. Né? Eu posso também vir no GIMP e pedir para abrir aqui, né? E procurar o arquivo. Ou eu posso simplesmente clicar e arrastar aqui esse arquivo para dentro do GIMP. E eu posso também fazer a mesma coisa, clicar e arrastar o meu Selmo V. Eu posso arrastar por cima aqui ou por cima aqui, qualquer um dos dois lugares, está ótimo. Eu posso só arrastar e jogar aqui. Uma outra forma de fazer isso é vir em abrir como camadas. Abrir como camadas, eu vou na minha pastinha e abro aqui, ó, Selma UV. Tá? Esse UV aqui é minha referência de coordenada, então eu não quero nem pintar nele, nem mover ele e nem mudar a transparência dele. No máximo eu quero mudar a opacidade, então eu já estou trancando ele todo. Essa cor de fundo aqui, ó, eu vou até tirar aqui esse nome de PNG aqui, Selma UV, e Selma Color. Essa parte aqui de baixo aqui, né, eu vou pegar um tom médio aqui de cinza, né, eu vou preencher, então estou escolhendo a minha paleta aqui um tom médio de cinza, vou em editar e preencher com cor de fundo. Essa é a cor que eu vou usar por enquanto, não é a cor final do meu personagem, mas é a cor que eu vou usar para não ter mais aquele grid. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meu arquivo e vou salvar uma cópia dele no formato do GIMP. Então eu vou ter um Selma Color XCF, que é o formato do GIMP. E eu vou ter uma imagem que é só essa cor chapada, né, que eu vou exportar com Selma Color. Aqui no Blender, eu vou pedir para ele atualizar a minha imagem. Eu vou pedir para ele dar aqui um reload na minha imagem. Dessa forma, eu não tenho mais que preocupar com aquele grid, né? Minha personagem está com uma cor neutra chapada, e depois eu vou preocupar com a pintura disso. Né? A pintura disso é a definição de paleta, é
uma aula posterior, né? Então, primeiro é a preparação. Então, o que que eu criei aqui? Eu tenho um arquivo que está salvo, que tem já uma camada de cor, tem uma camada de UV. Todos os detalhes que eu for pintar nele, eu vou provavelmente pintar numa camada separada, né? Então eu posso, se eu quiser, já deixar as camadas salvas, né? Já o que que é a cor de fundo. Então vamos chamar isso aqui de cor de fundo, cor fundo. Eu vou criar uma camada que vai ser a cor paleta, que são as cores de cada parte, e uma camada para as cores, é, para os detalhes de cor, né? Então, na paleta, provavelmente é onde eu vou colocar, vamos selecionar aqui, né? Eu vou selecionar com a varinha mágica aqui, ó, né? Selecionar com a varinha mágica. E vou selecionar e inverter a seleção. Sei lá, vou pintar com um baldinho. Vou pintar, sei lá, de rosa não, porque a cor não é laranja. Tipo, as cores. Então, provavelmente aqui é onde eu vou pintar, né, os tons de cor ou alguma coisa assim, né? Então é onde eu vou trabalhar com o preenchimento de cor dele. Vamos colocar aqui um tom mais clarinho só para... Vamos fazer assim, deixa eu pintar só uns tons aleatórios só para mostrar que a saia vai ser amarela, sei lá, a blusa dela vai ser azul. Então vamos pintar aqui de azul, azul, a manga vai ser azul, né? Então com essa paleta aqui, ó, eu consigo preencher, então eu posso tirar minha seleção e eu posso proteger a transparência aqui para que eu não pinte sem querer fora do espaço, né? Então aqui ele não vai conseguir preencher fora do espaço. E eu posso vir aqui pintando os detalhes. E sempre que eu atualizar aqui, eu posso exportar para cor e dar um reload aqui. Então eu venho aqui e posso dar um reload. Ele vai atualizar as cores para mim. Então, isso é uma preparação importante para mim. Eu tenho uma cor de fundo e eu tenho uma cor que eu vou trabalhar aqui no meu preenchimento, né? Então, eu tenho aqui esse ajuste de arquivo aqui, né? É meio isso que eu preciso fazer, né? Tem uma camada para detalhe, uma camada para paleta, vamos lá, falar devagar, porque senão eu vou atropelando. Uma camada para cor de fundo, uma camada para paleta e uma camada para detalhes. Um último ajuste que eu vou fazer aqui é provavelmente criar uma pastinha, né? Que vai ser a pintura, né, mesmo, ou seja, a parte que eu estou pintando mesmo, né? E dentro dela eu vou ter os meus detalhes, dentro dessa pasta eu vou ter os detalhes, detalhes, e dentro dessa paleta, dentro dessa pintura eu vou ter a paleta também. Então, isso aqui eu vou usar por quê? Porque provavelmente eu vou querer que essa camada, ela afete só a parte de baixo. Eu tenho duas formas de fazer isso, ou eu escolho um modo de mistura, ou eu vou nas propriedades da camada e peço para ele fazer o clip to backdrop. O que que significa isso? Quando eu pintar algum detalhe aqui, ó, eu vou pegar um pincel verde aqui e vamos pegar um pincel e eu vou pintar aqui alguma coisa. Então ele não está pintando fora do espaço da paleta. Então isso pode ser útil. Não é necessário, para ser bem honesto, né? Tipo, o corte do V já faz essa separação, mas pode ser interessante para quem quer ter um controle maior, né? Então, isso é uma opção, né, de fazer isso. Eu também posso ter outras camadas de sombreamento, outras camadas que eu quero que elas fiquem restritas ao espaço útil aqui, tá? Então esse arquivo aqui está salvo. Ele é a minha preparação de pintura, né? Então eu tenho aqui minhas coordenadas de UV para eu ter uma noção de onde que acontecem as coisas. Um grupo que é a pintura
com a camada de detalhes usando o backdrop como recorte, uma camada para definir a paleta do personagem e uma camada de cor de fundo que vai impedir que tenha algum artefato no processo, né? E vai definir também, vai me ajudar a definir as áreas que têm alfa ou não, as áreas que têm transparência ou não, tá? Então, essa parte aqui está pronta. No Blender também está pronto, ou seja, eu posso trabalhar com esse arquivo aqui, né? E isso aqui é o que a gente precisa de preparação para pintar, né? É, as próximas etapas, né, que seriam as etapas de pintura, já é eu realmente definir quais cores que eu quero aqui, né? Quais são as cores que eu quero nesse espaço, né? E começar a pintura de detalhe mesmo.